Eu contei para vocês aqui já aquela história que eu li na Veja sobre um menino que na sala de aula acreditava em Jonas, a professora não contei? Lembra disso? Não? Não? Diz que a professora não considerava a ideia de Deus e, assim, Bíblia era um negócio, um livro antigo que deve ser estudado como qualquer livro antigo, com vistas à literatura e etc. e tal. E o menino, não sei que religião ele era, mas o garoto acreditava não só em Deus, como na historicidade do Antigo Testamento, ou seja, Adão e Eva existiram, eram personagens reais, Jonas. Eu não lembro em que circunstância o garoto falou sobre Jonas e tal, e a professora desdenhou dele, assim, dizendo, esse negócio de Jonas é conversa, é bobagem. Você acha que um peixe engoliu um homem? Isso não existe. Aí o menino, não, professora, Jonas sabe como é criança, como defende suas ideias, né? É um negócio muito bonito, a gente cresce e vira covarde. Criança é corajosa. Não sei se é porque eles não sabem bem as consequências, mas... Enfim, não, professora, existe sim, Jonas existiu, foi engolido pelo peixe, e quando eu chegar no céu, eu vou conferir essa história com ele. Como assim? Diz a professora. Que negócio é esse? No céu? Não, quando nós chegarmos no céu, eu vou perguntar para Jonas se ele foi ou não foi engolido pela baleia. Aí a professora disse, e se Jonas não for para o céu, e se ele for para o inferno? Aí a senhora pergunta, tudo bem. Quer dizer, é horrível essa introdução, mas nós vamos estudar Jonas. Abre aí sua Bíblia. Jonas, o profeta. Meu pai, perdão. Eu não resisti, eu realmente... não é, a parte que eu li na Veja não é brincadeira. Havia ali um quadro, faz bastante tempo já, em que o articulista dizia assim, criança diz cada coisa, e tinha umas 3 ou 4 histórias de crianças lá. E quando... Como é que é o teu nome mesmo? O Rogério falava aqui das expressões antigas, eu me senti com uns 100 anos, porque eu conheço todas. Meu avô dizia, e aí, tudo azul? Que mais que você falou aqui? Supimpa, nos trinque. Eu não sei nem o que significa, mas eu ouvia isso, né? E falava também. Então, todas essas eu conheço. E, de repente, eu me vi há uns anos lá atrás, assim, e me deu um mal-estar. Porque é ruim quando você descobre que a vida não é para sempre, né? Essa ficha só caiu para mim há 12 anos. Não, 15. Eu tinha uns 30, eu comecei a desconfiar que eu ia morrer. Não pensava nisso. Absolutamente não passava pela minha cabeça. Não passava. E trabalhando lá no IAE, com os universitários, aquela meninada toda, todos eles ali com média de 17, 18 anos. Eu, meu pai, que negócio é esse? Eu estava meio fora do aquário. E essas coisas começaram, a realidade começou a aparecer na minha frente. Por isso que eu entendo a moçada que acha que nunca nada de mal vai acontecer com eles. Porque eles não veem o futuro da mesma maneira que a gente, quando a gente vai envelhecendo. O jovem, normalmente, o Isamitiba, aquele japonês educador, ele chama isso de onipotência juvenil. O camarada olha assim, acha que a juventude vai ser eterna. Por isso, às vezes, ele pega o carro do pai e faz um racha no meio da cidade, porque ele acha que nunca nada vai acontecer com ele. Por isso que ele começa a beber, a fumar, se mete com porcaria. Porque ele acha que tudo vai ser sempre lindo. Então, tudo bem que a gente não tem que viver sempre com horror diante da morte, do futuro, mas a gente tem que pensar que a vida não é assim para sempre. Ela muda, é dinâmica. Mas é isso aí, o tema não é esse. Jonas, você abriu já? Achou? 4 capítulos. Jonas é um dos profetas preferidos meus da Bíblia. Quem lembra qual profeta que nós estudamos semana passada? Quem lembrar ganha 2 pedrinhas de gelo. Qual foi o profeta da semana passada? Jó. Desculpa, não é bem um profeta, é um livro poético. Tem razão de você engasgar. E hoje ainda, no Antigo Testamento, nós vamos dar uma olhadinha em Jonas. Então, você
Você lê comigo o primeiro capítulo? Eu vou usar aqui, posso usar a linguagem de hoje. Quem tem a linguagem de hoje aí? Deixa eu ver. Quem tem a Bíblia tradicional, mais antiga? E quem levantou a mão não tem nada. Hã? NVI? Quem tem a NVI? Mensagem. Ah, está misturado. Então eu vou usar a NVI, vai. Aí fica mais no meio do caminho. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O som, você prefere que eu mude de microfone? Parece que está falhando. É a pilha que está acabando? Não? Quer que mude ou não? Tanto faz? Tá bom. Verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiam, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A gente está acostumado com a visão de um profeta vidente. A Bíblia usa esse termo, vidente, em relação ao profeta que consegue enxergar o futuro. Mas a Bíblia usa muito, e este é o caso, a palavra nabi, que é porta-voz. Jonas era um porta-voz de Deus. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, de vez em quando aparecia na televisão assim, porta-voz da presidência da República. Hoje isso quase não acontece, eu não vi mais. Mas o porta-voz era aquele que aparecia diante das câmeras para dar o recado que o presidente tinha para o país. É alguém que fala por outro. E Jonas era um nabi, um profeta, um porta-voz, alguém que recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo. Nesse sentido, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, Paulo usa a ideia, também usa a ideia de profecia. Ele diz: é mais importante profetizar do que falar em línguas. E profetizar não se resume a você adivinhar a vida de alguém ou dizer para ele o que vai acontecer no futuro. Profetizar é você receber a palavra, interpretar e entregar para o povo. Esse também é um sentido. Neste sentido, eu estou profetizando. Eu sou um nabi, um porta-voz. Me deram a oportunidade hoje de pegar a palavra de Deus e entregar para você. Tá?
Era a missão de Jonas. Vai lá e fala que a cidade de Nínive vai ser subvertida, não vai sobrar nada, nem poeira para contar a história. A palavra é forte. E realmente é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A mesma palavra é usada aqui para a destruição de Sodoma e Gomorra, não sobraria nada. Acontece que os ninivitas eram gente muito violenta. Algumas coisas para você ter ideia. Quando eles venciam, se você assistiu aquele filme 300, acredite, aquilo é pouca coisa perto dos ninivitas. Dizem os relatos dos arqueólogos, esse povo que descobre o passado, que os ninivitas, por exemplo, quando venciam a guerra, eles pegavam os prisioneiros de guerra, deitavam o cara no chão, punham o joelho no peito e arrancavam a língua do cidadão, ele vivo. Tiravam o couro do camarada e estendia, ele vivo, estendia assim no varal. Os ninivitas eram gente cruel, de uma violência quase que inigualável no planeta. Aí Deus chega para Jonas e diz assim: vai lá em Nínive e fala que eu vou matar toda aquela gente. Você ficaria confortável? A gente não sabe, embora no último capítulo nós vamos ver que Jonas tenta argumentar lá e tal, os motivos pelos quais ele não queria ir, mas a gente não sabe exatamente o que passou pelo coração de Jonas. A impressão que eu tenho é que ele também teve medo. O fato é que, seja lá o que for, Deus mandou Jonas, Jonas estava aqui, Israel, né? Oriente e Ocidente. Jonas, você vai lá em Nínive, fica mais ou menos uns 700 quilômetros daí de onde você está. Vai lá e prega, e fala que eu vou destruir todo mundo. Jonas foi para Tarsis, ou Espanha, 4.000 quilômetros a ocidente. Jonas vai para Nínive, 700 quilômetros. Jonas embarcou num navio para ir para Tarsis, 4.000 quilômetros. Por isso a Bíblia diz, Jonas fugiu da presença do Senhor. O único objetivo de Jonas era fugir de Deus e da missão que Deus deu para ele. Nas versões mais antigas, a Bíblia diz assim, Jonas, dispõe-te. E aí, no verso seguinte, a Bíblia diz, Jonas dispôs-se, mas para fugir do Senhor. Então, no primeiro capítulo, são 4, no primeiro capítulo nós vemos um profeta, um porta-voz do Criador, Deus Jeová, ninguém mais, ninguém menos do que aquele que criou o universo, o porta-voz deste Deus, fugindo de Deus. E nessa brincadeira, quando ele sobe no navio e a tempestade começa, é possível que Jonas estivesse um pouco deprimido. Pelo menos eu e alguns da minha família, quando a gente se sente mal, assim, a coisa não está legal, se eu posso, eu vou dormir. Enche a cara de chocolate e vou dormir. Não é? Não tem essas coisas? Quer dizer, Jonas parece que no meio da tempestade ele não estava legal com aquela história, ele estava fugindo de Deus, e ele sabia que aquela confusão toda era por causa dele. Ele foi no fundo do navio e tentou dormir, ficou lá, caiu num profundo sono. Quando a gente está chateado, está mal, alguns costumam tentar dormir, porque enquanto a gente dorme, pelo menos a gente não pensa no problema. O duro é quando a gente sonha com o problema, aí ninguém merece. Mas Jonas na minha opinião, foi fugir do problema. E ali ele ficou. E os marinheiros ali tentando salvar a própria pele, a coisa estava feia. Daqui a pouco acharam Jonas. Jonas, nós lançamos sorte aqui e você é o culpado. Como é que faz? Conta pra gente, quem é você? De onde você veio? Qual a tua ocupação? O que você está fazendo? Por que isso está acontecendo? E começaram a interrogar Jonas. Jonas disse o quê? Jonas disse assim, olha, realmente, eu estou fugindo do Deus eterno. E é por minha causa que isso está acontecendo. Então, se vocês me jogarem ao mar, tudo vai se resolver. O curioso nesse primeiro capítulo, que vale a pena a gente guardar, é que quando Jonas confessa o seu pecado, aqueles marinheiros que eram ímpios, que cuidavam das suas necessidades ali, cada um para o seu Deus, eles não conheciam, pelo menos não adoravam o Deus de Israel. Talvez é possível que eles já tivessem ouvido falar. Mas naquele instante, aquela gente que não conhecia o Deus de Israel, quando Jonas diz, eu sou culpado, você percebeu qual foi a atitude deles? O que eles fizeram? Eles pegaram Jonas e jogaram no mar?
Simples assim. Eles não queriam jogar Jonas no mar. A Bíblia diz aqui que eles remavam com mais intensidade, eles tentavam com mais intensidade controlar a situação para não jogar Jonas no mar. Coisa interessante. Povo ímpio, né, como a gente diz, não conhecia a Deus, mas teve piedade de Jonas. Sabia que ele era culpado, mas não queria jogá-lo no mar. Nós vamos ver no 4º capítulo que Jonas andou na direção oposta. Um profeta andou na direção oposta. Aqui, aquelas pessoas tiveram compaixão de Jonas. Aliás, o livro fala sobre compaixão, nós vamos perceber isso. E logo no 1º capítulo a gente vê um profeta fugindo, correndo de Deus, e pessoas que não tinham o conhecimento de Deus oferecendo compaixão para uma pessoa culpada. Enfim, não tinha mais jeito, eles disseram para Deus, olha, nós não queríamos, mas se é assim que o Senhor quer, jogaram Jonas no rio, no mar, e o tal do grande peixe engoliu a Jonas. O capítulo 2, ele é a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Olha como o capítulo começa. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Enfim, Jonas começa a descrever a experiência dele no ventre do peixe. Agora, no finalzinho dessa oração, Jonas demonstra que ele acreditava na compaixão de Deus. Ele sabia que era culpado e confessou isso aqui, mas também acreditava que Deus é misericordioso. Ele tinha essa visão de Deus, pelo menos em relação a ele, né? Você vai ver que no final do livro, no 4º capítulo, ele não tinha a mesma visão ou o mesmo desejo em relação às pessoas de Nínive. Mas em relação a ele acreditava na compaixão de Deus. Olha como ele termina aqui do verso 6 em diante, como ele fala com Deus a respeito da sua esperança. No verso 5, melhor. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Ele já estava agradecendo aqui, louvando a Deus por uma coisa que não tinha nem acontecido. Ele ainda estava na barriga do peixe, mas ele acreditava na compaixão de Deus. E se ele tivesse disposto a cumprir a sua missão, ele acreditava que Deus o tiraria dali. Olha como ele diz, verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele estava muito certo de que se ele, mudando de atitude, Deus também mudaria de atitude. E a Bíblia diz aqui no verso 10, que o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O profeta que nós vimos, correndo de Deus no 1º capítulo, agora corre para Deus no 2º capítulo em oração, acreditando na compaixão. E ele, na sua oração, demonstra que ele acreditava que se ele voltasse para Deus, Deus se voltaria para ele. E eu lembrei de um texto muito bonito que está no livro Caminho a Cristo, de uma autora americana chamada Ellen White. Esse livro Caminho a Cristo é uma das, na minha opinião, uma das melhores exposições assim da salvação em Jesus que a gente tem por escrito. É um livro fabuloso. E num dos capítulos desse livro, Caminho a Cristo, ela fala sobre essa atitude da gente acreditar no perdão de Deus e acreditar na restauração, mesmo antes dela acontecer. Veja que texto bonito. Ó. Você é um pecador. Não pode expiar seus pecados do passado, nem mudar o seu coração e se tornar um santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, através
de Cristo. Você crê nessa promessa? Então confesse os seus pecados e entregue-se a Deus. Você deseja servi-lo? Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá a sua palavra. Se você crê na promessa, crê que está perdoado e purificado, Deus supre o que falta. Você é curado da mesma maneira como Cristo deu a força para o paralítico andar. Quando ele creu que estava curado, ele recebeu a cura. Assim é, se você crê. Não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio. E assim é. Não porque o sinta, mas porque Deus prometeu. É nosso privilégio ir a Jesus e ser purificados e apresentar-nos diante da lei, sem qualquer vergonha ou remorso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você acredita no perdão de Jesus Cristo, faça como Jonas. Errou, fez tudo errado, está no fundo do poço. Mas se você é um pecador e entende que não pode resolver o seu problema do pecado, vá a Jesus. Ele prometeu perdoar e purificar. E ela usa aqui um exemplo de um paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos. E Jesus chegou e disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem em nenhum momento perguntou, mas peraí, é tão simples assim? Mas eu estou há 38 anos, eu tenho esse problema, aquele problema. Ele em nenhum momento questionou. Ele ele acreditava tanto na pessoa de Jesus, que quando Jesus disse, levanta-te e anda, ele simplesmente levantou. E ele estava curado. Então ela diz o seguinte, você quer se livrar do pecado? Se você crê no poder de Deus e quer se libertar do pecado, essa é a única certeza que você tem de que Deus vai atender o seu pedido. Eu não sei, por exemplo, se Deus vai me dar um emprego que eu quero, se vai me dar o carro que eu quero, se vai deixar eu fazer o curso que eu quero, a viagem que eu quero. Essas coisas eu peço, mas eu não sei qual é a vontade dele. Mas quando eu sei qual é a vontade dele, eu tenho absoluta certeza de que ele vai fazê-la. E no caso de você querer se livrar do pecado, essa é a única certeza que a gente tem de que essa é a vontade de Deus. Porque o pecado é uma desgraça. O resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando você e eu vamos a Jesus como Jonas foi, acreditando na segunda chance, acreditando que Ele pode não só perdoar, mas me purificar, ela diz, é como a experiência daquele aleijado. Ele não ficou se questionando se Jesus tinha poder, ele simplesmente creu e levantou, e estava curado. E você pode se apresentar diante da lei sem vergonha e sem remorso. Por que ela diz isso? Porque a lei, minha gente, é o que nos acusa. A lei não foi dada para nos salvar. A lei nos foi dada para ela nos mostrar os nossos erros. E quando a gente vê o erro, a gente vai a quem para consertar esse negócio? A Jesus, é Ele que perdoa. A lei mostra, Ele perdoa. Então eu posso, depois de receber o perdão e a purificação de Jesus, eu posso ir diante da lei sem culpa, porque se eu não tenho mais pecado, ela já não mais me acusa. Simples assim. Essa é a justificação pela fé. Foi isso que Jonas fez. Estava tudo errado na vida dele. Covardia, medo, falta de compaixão. Mas quando ele se viu, e às vezes a gente acha que Deus, ele perdoa o pecado, mas não livra das consequências. Isso nem sempre é verdade. Esse é um tema de um outro sermão, mas aqui a gente pode ter um vislumbre disso. Jonas fugiu, ele se acovardou, ele não queria estar na presença de Deus, muito menos fazer o que Deus queria para a vida dele. Foi engolido por um peixe, mas Deus foi lá e disse, bom, se você mudar de ideia, eu tiro as consequências. Você não precisa morrer aí na barriga desse peixe. Você pode sair e cumprir a sua missão. Essa é a ponta do iceberg, mas tem algumas coisas mais da Bíblia que me dizem que às vezes Deus, como soberano que é, se quiser tirar as consequências, Ele tira sim. Se Ele quiser. Ele não garante isso. De repente você fumou a vida inteira e vai ter câncer no pulmão, não tem jeito. Mas se Ele quiser, Ele pode tirar o câncer do pulmão. Se Ele quiser. Isso é com Ele, não é com a gente. Não sou eu que vou dizer se Ele vai tirar ou não a consequência. Isso é com Ele.
O fato é que Jonas foi arrependido, estava todo errado, foi arrependido, e Deus o aceitou. Bem, no primeiro capítulo, Jonas corre de Deus. No segundo capítulo, corre para Deus em oração. E no terceiro capítulo, lê comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas foi recomissionado, essa era a segunda chance dele. A palavra de Deus veio pela segunda vez a Jonas, assim como veio pela segunda vez a Sansão. Sansão foi um caso assim extremo, não foi não? Um homem que tinha o Espírito Santo, era forte a beça, e só era forte porque tinha o Espírito Santo, esse era o dom dele. A missão dele era matar filisteu, livrar o povo de Israel do povo inimigo, que era o filisteu. O drama do grande conflito entre Deus e o seu inimigo se mostrava ali, entre Israel e os filisteus naquele momento. E eles estavam disputando para ver qual Deus que era mais forte. E Sansão aparece com o dom do Espírito Santo dessa maneira, para livrar Israel do domínio do inimigo. Mas Sansão era um fraco, muito músculo, mas aqui dentro ele se deixou levar pelos seus desejos, pelas suas preferências. E terminou cego, humilhado. E ali no templo, a oração de Sansão foi qual? Se o Senhor me der mais uma chance, eu vou matar esses filisteus que estão aqui zombando do Senhor e de mim. E Deus deu. E Sansão morreu cumprindo a sua missão. Cá para nós, eu não acho que ele se suicidou, não. Eu acho que ele morreu porque não tinha como sair dali. Ele morreu cumprindo a sua missão. Deus deu poder a ele, e ele empurrou as colunas e matou, diz a Bíblia, mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Recomissionado, uma segunda chance para cumprir a sua missão. Jonas é recomissionado aqui. Segunda vez a palavra de Deus veio a Jonas. Agora me fala por que a palavra de Deus não pode vir a segunda vez para você. Me fala por que você não pode ter uma segunda, terceira, quarta chance. Você e eu somos iguais a Jonas, pecadores. Iguais a Sansão, iguais a Elias. E eu acredito que você e eu podemos, embora talvez essa semana nós tenhamos feito tudo errado, a gente pode ter mais uma chance. Porque Deus é um Deus de compaixão. E Ele diz, vai Jonas, te dou mais uma chance. E a Bíblia diz que Jonas, no verso 3 aqui, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Olha só que interessante. Gente violenta, gente má, também recebe uma segunda chance. Embora às vezes a gente gostaria que o estuprador fosse morto, né? Ou pelo menos assim, um castigo muito doloroso. A gente acha que o assassino devia ter uma pena que fizesse ele sentir na carne. Eu entendo esses sentimentos porque eu também tenho. Agora eu olho para Deus e gente tão violenta como os ninivitas, Jonas vai lá, prega, e aquela gente crê em Deus. Eu não sei não, mas eu acho que não era isso nem que Jonas queria. Ele queria ver o circo pegar fogo. Já que ele passou por tudo aquilo para dizer que a cidade ia ser destruída, bom, então pelo menos destrói, né? Mas aquela gente creu em Deus. E o verso 5 diz que eles proclamaram um jejum. Todos eles vestiram-se de pano de saco e sentaram-se sobre cinza. Aliás, o rei fez isso, né? No verso 6, quando as notícias chegaram ao rei, ele também se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Era assim que eles se humilhavam naquela época. Eles demonstravam que estavam se humilhando diante, no caso, de Deus, Jeová. Então o rei, verso 7, fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal,
bois ou ovelhas, provar qualquer coisa, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Olha só que interessante. O decreto do rei foi: vocês vão fazer um jejum, vão se humilhar, vão pedir a Deus misericórdia, e vão confessar e vão deixar. Você sabe que tem crente hoje que diz que a gente só precisa confessar e não importa o que a gente faz, que está tudo certo. Mas desde os tempos do Antigo Testamento, isso corroborado pelo Novo Testamento, até os ímpios tinham uma noção de que eles tinham que deixar o pecado. Sabe, Jesus não veio nos salvar no nosso pecado, Ele veio nos salvar do nosso pecado. Isso é bem diferente. Ou você acha que Deus vai levar o pecado para o céu, para contaminar o universo pela segunda vez? Não pode. Não dá, ninguém vai ser feliz com o pecado mais. Um dia um professor meu fez uma ilustração curiosa. A gente estava discutindo sobre o fato de que quando esse grande conflito chegar ao final, e Deus finalmente... aliás, tem um texto lindíssimo no livro O Grande Conflito, também de Ellen White, a última página, o último parágrafo diz assim, que pecado e pecadores não existem mais. Uma única nota de harmonia ressoa sobre o universo. Uma coisa assim. Ou seja, nada mais de ruim, e o mal não se levanta pela segunda vez, e às vezes a gente fica pensando, mas espera aí, será que então depois do final do grande conflito aqui, no palco do grande conflito, que somos nós, planeta Terra, nós vamos perder o livre-arbítrio, não vai ter mais possibilidade do mal, é isso? E aí um professor meu usou uma ilustração interessante, ele disse, não é que nós vamos perder o livre-arbítrio, me parece que é porque depois dessa experiência com o pecado, o universo não vai querer, simplesmente não vai querer. É como se você estivesse com um prato de vômito à sua frente e alguém diz, come. Não quero, vou comer vômito. Ele usou essa expressão. E eu acho que cabe bem, porque o pecado, a gente não sabe, eu acho, a gente não enxerga toda a malignidade do pecado. Mas o universo enxerga. E no final nós vamos enxergar também. E aí o pecado vai ser um prato de vômito e ninguém vai querer isso de novo. Ninguém vai querer. Pois bem, como Deus levaria o pecado para um lugar em que ninguém quer mais o pecado? Então, tem que deixar o pecado. E aqui, no verso 8, o rei tem esse vislumbre da realidade. Ele diz, vamos clamar a Deus, vamos deixar o mau caminho e deixar a violência. E olha o que ele diz no verso 9. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista, verso 10, o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Para entender o arrependimento de Deus, a linguagem de hoje diz que Deus mudou de ideia, certo? E é bem essa a ideia mesmo. Mas só para não ficar no vácuo, os reformistas, quando eles começaram a proclamar sua mensagem, em 1500 e qualquer coisa, a tônica deles era, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Até então, a igreja dizia o que era verdade baseado nas suas tradições e na palavra da sua liderança. Mas a partir da reforma, a nota tônica era, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós vamos usar esse método agora. Para não ficar dúvida sobre o arrependimento de Deus, você pode ir até Jeremias 18. Depois a gente volta aqui para Jonas. Jeremias 18. Essa é uma... 18, os versos de 1 a 10, eles são bastante, como eu diria, elucidativos. De onde eu tirei isso? Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Oleiro é o cidadão que faz o vaso de barro, né? Ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade.
Então o Senhor dirigiu-me a palavra, diz Jeremias. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Aliás, gente, o que fez o oleiro? Quando o vaso estragou, ele fez outro. E a pergunta de Deus para o profeta era: será que eu não posso fazer igual com o povo de Israel? E aí ele explica como é que isso vai funcionar. Pergunta ao Senhor, verso 6, no final do verso 6. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se outra nação, e se noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado, plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Qual é o arrependimento de Deus? Ele muda de ideia e de atitude. O arrependimento humano é assim: eu fiz alguma coisa e ali na frente, no tempo, eu descubro que o que eu estava fazendo era ofensivo a Deus e às pessoas. Eu descubro que eu estava errado. E aí eu peço perdão. É assim que funciona. O arrependimento de Deus na Bíblia, na linguagem mais antiga, é simplesmente o fato dele mudar de atitude em relação à minha mudança de atitude. Deus nunca descobre que errou. Deus nunca cai a ficha dele. Que mancada, ia destruir Nínive. Poxa, não tinha pensado nisso. Deus não é assim. Mas, se ele prometer que ele vai despedaçar, castigar e arrancar uma nação, Israel, e eles se mudam de atitude, então ele também muda de atitude. Aqui, os tradutores usaram a palavra se arrepender. Mas ele muda de atitude, ele então abençoa. Ao mesmo tempo, se ele prometer abençoar e a nação desobedecê-lo, aí ele castiga. Ou seja, o arrependimento de Deus na Bíblia, aí a nova tradução da linguagem de hoje traduz muito bem, ele muda de ideia ou de atitude em relação à mudança de atitude do ser humano. Por isso, quando os ninivitas se arrependeram, aliás, esta foi a realidade da profecia de Jeremias 18, não é? Uma das realidades. Se tornou aquela profecia em realidade aqui. Ele disse: Jonas, vai lá, e eu disse que eu vou destruir aquela gente. E quando Jonas pregou, aquela nação se arrependeu. E Deus mudou de atitude. Agora ele vai perdoar. Se eles mudaram de atitude, mudo eu também. No entanto, no verso 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, agora voltamos para Jonas. Deus se arrependeu, não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse ainda quando estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor. Como se fosse uma coisa ruim, né? Deus ser assim. Entendeu o tom de Jonas? Eu sabia que o Senhor promete castigar, mas depois te arrepende, muda de ideia, enfim. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Você já pediu a morte para Deus? Eu já, não conta para ninguém. Quem mais pediu a morte para Deus? Jó. E aqui Jonas. Só que Jonas num tom bem mal educado. Um nabi, um profeta. No hall da lista de membros da igreja de Deus. Eu sabia que o Senhor ia perdoar essa gente, eu ainda fico de falso profeta, porque eu disse que ia destruir o Senhor não destrói. Embora eu ainda acho que ele tinha uma pitada de covardia quando ele fugiu. Não era só isso, a gente não sabe. Mas a declaração de Jonas aqui é essa. Não dá para entrar na cabeça de Jonas, o autor não declara. Nem sei se foi o próprio Jonas que escreveu. Mas o autor não declara quais são os reais sentimentos de Jonas. Mas a declaração dele é essa. Sabia que eu ia vir aqui, perder esse tempo todo e ainda ficar de mal falso profeta. Sabia que o Senhor ia arrepender. Então faz o seguinte, me mata. Não vai matar eles, me mata. Foi isso que Jonas fez. Mas Deus
Ele é paciente com os ímpios pecadores, mas com os santos descontentes ele também é. Os revoltados de Cristo. Ele também é paciente com os crentes revoltados. E Deus olha para Jonas, no capítulo 4, verso 4. Olha só. O Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Ele se curva diante de um profeta resmungão e diz: o Senhor respondeu, verso 4, capítulo 4. Você tem alguma razão para essa fúria? Fala sério. Quantos de vocês que têm filhos, quando a criança fez um escarcéu porque você não deu a bala, o doce, sei lá, no meio do metrô, no meio do parque, na igreja, porque eu quero, se jogou no chão, começou a bater a cabeça. Quantos de vocês se curvaram com toda a paciência e disseram: meu filho, é razoável essa tua ira? Fala sério. Eu não me lembro de ter feito isso. Para mim é vergonha. Devia, né? Mas é isso que Deus fez. Jonas, porque não vai matar esse povo, mata eu. Porque... Aí Deus diz: Jonas, para que isso? Tem razão para essa fúria? Olha só a humildade do Criador. Ele não precisava fazer isso, definitivamente. Há o que aprender com Deus, não é? E aí, aqui no verso 5, Jonas sai, se assenta num lugar a leste da cidade, constrói um abrigo, sentou-se à sombra do abrigo e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Eu acho que ele ainda tinha esperança de Deus tocar fogo naquela gente, é brincadeira. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. Aliás, antes do verso 6. Não, vamos ler o verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu a Jonas grande alegria. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de que ele quase desmaiava. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Gente do céu, Deus é muito bom. Realmente, a gente às vezes olha para o Deus do Antigo Testamento e acha que ele é diferente do Jesus do Novo Testamento. Mas se a gente lê o Antigo Testamento com atenção, nós vamos ver muitas ocasiões em que Deus insiste com paciência, com amor, e aí quando não tem mais jeito, ele exerce o juízo. Mas olha o que ele fez com Jonas. É razoável estar furioso dessa forma por causa da planta? E o profeta, que nós vimos correr de Deus no primeiro capítulo, correr para Deus em oração no segundo capítulo, correu com Deus no terceiro capítulo, pregando e cumprindo sua missão, agora corre na frente de Deus. Falta de compaixão. Mesma compaixão que ele teve dos ímpios no primeiro capítulo, ele não consegue estender aos ninivitas no quarto capítulo. Infelizmente. Lá no Novo Testamento, a gente pode ver isso na experiência do credor incompassivo, na parábola do credor incompassivo. Ele recebe o perdão de mais ou menos 80 milhões de reais do rei. O rei perdoa 80 milhões de reais de dívida. E quando ele sai dali, ele lança o seu irmão na prisão por causa de 80 reais. E manda o cara apodrecer na prisão. E aí os amigos dele, pessoas que estavam ali em volta, denunciam ele e o rei então o castiga. E o rei pergunta, na parábola que Jesus contou: você não deveria ter sido misericordioso com eles como eu fui com você? Esse é tema de outro sermão, mas quando a gente não oferece o perdão que a gente recebe, ou a gente não entendeu o que Deus fez, ou a gente não deu valor. É por isso que a gente não consegue estender esse perdão para os outros, porque a gente não entendeu o que Deus fez.
como eu sou sujo, como eu não presto. Se eu entender isso, entender que Deus me deu o perdão, eu estendo isso para os outros. Mas se eu acho que eu mereci o perdão de Deus, aí você não merece. Os outros nunca merecem. E Deus então confronta Jonas. Infelizmente, se vocês querem saber, essa é a última vez que Jonas se pronuncia no seu próprio livro. E ele é bem mal educado com Deus. Eu, honestamente, não sei, pelo menos não vejo a revelação dizendo qual foi o final, qual foi o destino final de Jonas. Mas ele termina o diálogo com Deus no seu próprio livro sendo bem mal educado. Então, no verso 9, depois da pergunta de Deus, ele diz a sua última frase. Respondeu, sim. Deus pergunta, né? Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele diz, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse no verso 10, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, e na linguagem de hoje diz crianças, inocentes, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, até agora eles não sabiam o que era certo e o que era errado, nem sabem o que é direito e o que é esquerda. Eu não vou ter pena dessa gente, além de muitos animais? Eu não deveria ter pena dessa grande cidade? E o livro termina falando da compaixão de Deus. O leitor termina o livro de Jonas na presença de Deus, falando. E o mais incrível é que alguns comentaristas creem que esse livro nunca foi escrito para a gente conhecer um tal de Jonas. Esse livro nunca foi escrito para a gente entender alguma coisa sobre o universo. Esse livro foi escrito para a gente aprender algo sobre Deus. Deus é compassivo, é amoroso. E pode sim, se você quiser, te dar mais uma chance. Não fuja de Deus. Mas se fugiu, corre para Ele em oração. É seu direito. Corra com Ele, ande com Ele durante sua vida. Mas nunca na frente dEle. Estenda a compaixão que você recebeu do Criador aos outros pecadores. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos perdoe. Você levanta para a gente orar? Deus grandioso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador, nós pedimos hoje uma segunda chance, o perdão dos nossos pecados, a paz para sairmos daqui na certeza de termos sido perdoados, e a força do Espírito Santo em nós para que a gente não erre de novo, mas se errarmos, nos lembra que nós temos um advogado justo diante do Pai, Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus te dê a paz do perdão.